Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite, que alegria, que prazer neste momento me dirigir a você, a sua família. Quero agradecer a você porque todas as noites nós estamos aqui para este momento especial do estudo da Palavra de Deus. Você já sabe que o tema de hoje iremos falar sobre os 1000 anos, é um assunto extremamente importante e está dentro do contexto do tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, convido você a partir de agora a abrir a Palavra de Deus e vamos estudar esse assunto que eu considero um assunto extremamente importante. O primeiro texto que vamos analisar hoje, que vamos começar examinando aqui a Palavra de Deus, está registrado no Evangelho de São João, no capítulo 5, os versículos 28 e 29. Acompanhe comigo, por favor, olha o que está escrito. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esse é o verso 28. Agora vamos ver o verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso nós demos São João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Agora, eu vou convidar você a abrir a Bíblia de novo, lendo comigo aí o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 24, e o versículo é o número 15. Por favor, pega aí a sua Bíblia, vamos conferir o que está escrito aqui. Atos 24, é o capítulo, e o versículo é o número 15. Acompanhe comigo. Atos, capítulo 24, está aqui, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Agora, eu já vou ler uma terceira passagem que está aí na sua tela, Daniel, capítulo 12, o versículo é o número 2. Olha o que está escrito nesse versículo aqui, Daniel 12, verso 2. Está escrito assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Bom, vamos agora então analisar o que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada. Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. 3 versos da Bíblia que dizem basicamente a mesma coisa. São eles: João 5, 28 e 29, Atos 24, versículo 15 e Daniel capítulo 12, verso 2. Esses 3 versos da Bíblia, eles fazem uma revelação extremamente profunda. Que revelação é esta? É que, na verdade, quando Jesus Cristo voltar, ele vai encontrar na terra 4 grupos de pessoas. Vamos tentar entender bem como seria isto. Eu vou tentar especificar para você. Eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos analisar. Vamos lá. 4 grupos de pessoas. Quais são elas? 2 grupos estão entre os mortos e 2 grupos estão entre os vivos. Para você ter uma ideia assim, tá? 2 grupos entre os mortos, 2 entre os vivos. O primeiro grupo são aqueles que viveram e morreram praticando o bem. O segundo grupo são aqueles que viveram e morreram praticando o mal. Ambos estão no pó da terra. Não estão no céu como alguns acreditam, não estão no céu. Existem mais 2 grupos entre os vivos: os que vivem praticando o bem e os que vivem praticando o mal. A grande pergunta da noite é: quando Jesus voltar, que foi o tema de ontem, qual dos 2 grupos vai ressuscitar primeiro? Os que morreram praticando bem? Os que morreram praticando mal? Ou os 2 juntos? Agora, amigo, chegou a hora, hein? O que você acha? Vamos conversar aqui um pouquinho, vamos tentar imaginar um pouquinho aqui o contexto desses 3 versos que acabamos de ler, né? Veja, 2 grupos. Primeiro grupo, aquele grupo que viveu e morreu praticando bem. Segundo grupo, aquele grupo que morreu praticando mal. Agora, quando Cristo voltar aqui, haverá ressurreição. Aí a pergunta é: quem você acha que vai ressuscitar primeiro? Vou reafirmar, vou fazer a pergunta de novo, ó. Os que morreram praticando bem, os que morreram praticando mal ou os 2 juntos? Vamos para a Palavra de Deus. Olha como é bom estudar a Bíblia. Olha como é impressionante examinar a Bíblia. Assim, o texto e o contexto.
Lembrando aqui da nossa segunda aula desta série. Então pega a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa, pega a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo número 4. E o versículo, vou ler 2, os versos 16 e o versículo 17. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, ó. 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o número 4, está aqui, ó. Capítulo 4. Eu vou ler aqui os versículos 16 e vou ler também o verso 17. Vamos descobrir aqui a resposta para as perguntas. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está aí já a resposta. Essa é a resposta. Então, por exemplo, ó, todo ser humano que viveu nesse planeta, não importa o tempo, mas que durante a vida teve as oportunidades semelhantes a essa que você está tendo agora, que estudou a Bíblia, aceitou Cristo pela fé, os mandamentos por amor, foi batizado e seguiu até o fim. Então, vou lhe contar. Ó, quando Cristo voltar, ele vai chamar da sepultura, pela ordem, ele vai chamar primeiro aqueles e aquelas que serviram a ele ao longo da sua vida. Porquanto Paulo é muito claro na sua abordagem. O Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo ele faz uma outra afirmação. Ele fala assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que afirmação bíblica poderosa e maravilhosa. Aqui Paulo, ele está mostrando a sequência lógica e progressiva de como Jesus procederá por ocasião da sua vinda em relação aos mortos. Logo, esse texto já está dizendo que a pessoa que morre não vai para o céu, né? Porque se ele vai chamar da sepultura, não está no céu, claro. Aliás, nessa série, eu tenho um tema que nós vamos abordar aqui sobre o estado do homem na morte. E você vai se preparando porque tem muitas coisas boas, novidades bíblicas aí para você, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, nós vamos analisar aqui alguns pontos importantes. Vou usar aqui a tela para você ficar mais à vontade aí na sua casa. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, eu vou ler aqui, ó, o versículo número 6. Olha a afirmação profética que faz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso número 6. Olha o que está escrito aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha, você percebeu que ontem o pastor Alessandro ele fez algumas perguntas, né? Esse milênio, como é que vai ser? Aqui já estamos começando a dar para você as respostas para algumas perguntas. Eu vou repetir o texto. Olha lá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Eu quero agora fazer algumas perguntas para você. Perguntas importantes. Eu quero saber o seguinte, vamos ver se você está assim antenado e antenada na aula de hoje. Vou te fazer uma pergunta, só para ter uma ideia. Já quero ver uma resposta tua. Se Jesus voltasse agora, eu vou fazer a pergunta na primeira pessoa, você gostaria de sair na primeira ressurreição ou na segunda? Só para ter uma ideia, para você já ir pensando. Porque daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta com mais profundidade. Você já sabe que quando Cristo voltar, ele vai chamar da sepultura aqueles que o serviram. Eles sairão primeiro. Tá? Ok. Então você quer sair na primeira? Eu também quero. Se eu morrer antes de Jesus voltar, eu quero ouvir o chamado da primeira trombeta. É isso que eu quero. Aliás, esse estudo vai te preparar para isso. Essa aula de hoje, ela traz para você as informações bíblicas, o suficiente para você tomar uma decisão. Eu já vou lhe dizer, se você entender bem essa aula de hoje, você aceitar o que está escrito aqui,
você já pode entregar a sua vida para Cristo e se morrer, já vai morrer salvo. Porque é um estudo completo, ele foi preparado com carinho para salvar a tua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Só que antes da leitura, eu quero fazer alguns comentários importantes agora, tá bom? Vamos lá. Olha só. Os restantes dos mortos, Apocalipse 20, eu vou ler aqui, ó, o versículo número 5. Os restantes dos mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Você já entendeu que na primeira ressurreição vai sair os justos. Na segunda ressurreição, que é 1000 anos depois, sairão os injustos. Então vamos agora analisar isso aqui. Vamos lá. Na primeira ressurreição saem os justos. Na segunda ressurreição saem os injustos. Na primeira ressurreição saem os salvos. Na segunda ressurreição saem os perdidos. Percebeu? Tá claro para você? Ok? Então, vamos lá. Vou perguntar de novo para você. Se Jesus voltasse agora, em quais das duas ressurreições você gostaria de sair? Na primeira ou na segunda? Quem sair na primeira, nunca mais se perde. E quem sair na segunda, nunca mais se salvará. A diferença da primeira para a segunda ressurreição, de acordo com a revelação profética, é de 1000 anos. E já vou adiantar, são 1000 anos literais. Aqui não são 1000 anos simbólicos, aqui é literal. Essa é uma passagem do Apocalipse que foi escrita de forma literal. É 1000 anos mesmo. De 365 dias cada ano. Esse é o período que Deus estabeleceu, porque tem um propósito todo por trás desse assunto aqui. Você entende isso? Então, vou perguntar de novo. Em quais das duas ressurreições você gostaria de sair? Na primeira ou na segunda? Eu posso imaginar que você deve estar aí dizendo, pastor, eu vou sair na primeira. Claro, você é inteligente, você é sincero. Eu creio que você vai sair na primeira. Eu acredito que você já entregou o coração a Cristo. E eu acredito que Cristo está dando para você essa oportunidade para que isso realmente aconteça. Ok? Vamos lá. Olhe bem, vou fazer um resumozinho agora. Vou resumir aqui algumas questões. Jesus ressuscita os salvos. Aí ele pega os vivos transformados. Haverá uma união dos dois grupos, ressuscitados e os vivos salvos, e ambos agora herdarão o reino do céu, subirão com Cristo para o céu e morarão com Cristo no céu por 1000 anos. Então veja, a nossa estadia no céu, depois que Cristo voltar aqui, nos tirar desse mundo, nos levar para o céu, é por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós iremos retornar para a terra, porque nós vamos saber daqui a pouquinho, já já. Veja, por exemplo, eu vou ler aqui contigo o que está escrito no livro do Apocalipse, se você puder aí. Diz assim, olha, Apocalipse capítulo 20, eu vou ler aqui o versículo número 4, porque nesse texto eu vou explicar o que é que nós vamos fazer no céu durante os 1000 anos. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Isso aqui é importante. Na verdade, isso aqui é importantíssimo. Eu não entendia isso. Eu não entendia, sabe o quê? Como é que Cristo vai voltar aqui, vai me tirar desse mundo, vai me levar para o céu, eu vou morar 1000 anos lá e depois eu vou voltar para cá? Como é que é isso? Vou lhe explicar agora. Olha aqui, Apocalipse 20, verso 4, está escrito assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Você sabe que aqui hoje na terra ninguém pode julgar ninguém. Sabe o que foi que Cristo falou quando estava aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1? Ele disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério que julgardes, sereis julgados. Hoje, ninguém tem, do ponto de vista espiritual, a autoridade de Deus e de ninguém para julgar uns aos outros. Hoje não. Mas aqui na revelação, a Bíblia está dizendo que um dia, quando entrarmos no céu, receberemos de Deus o poder e a autoridade de julgar. Agora veja quem são essas pessoas que receberão o poder e a autoridade de julgar. O verso 4 continua dizendo, vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você percebe que aqui a Bíblia, ela menciona o ato de pessoas do passado que não se curvaram diante de perseguições e foram fiéis a Cristo
independentemente do que estava para acontecer. Você percebe aqui, meu amigo e minha amiga, que aqui a Bíblia menciona pessoas que foram decapitadas, homens e mulheres, que preferiram a morte do que desobedecer a Deus. Pois é, agora na revelação, aqui, a Bíblia está dizendo que estes e outros chegarão no céu, sentarão em tronos e participarão de um julgamento. Agora, que julgamento é esse? Vou usar aqui uma expressão para você entender bem. É um tipo de juízo de comprovação. Você não vai definir quem vai e quem não vai, porque já foi definido. Sabe o que é, na verdade? Você vai comprovar aquilo que Deus já fez. Algumas dúvidas que aqui na Terra não dá para tirar. Tem muitas coisas aqui que não dá para a gente explicar detalhadamente. Deus tem um registro de tudo. Quando você chegar no céu, quando você receber o privilégio de entrar pelos portais eternos, lá no céu você vai ter várias surpresas. Várias, muitas. A primeira é você mesmo estar lá. A segunda surpresa que você poderá ter é a pessoa que você achava que não ia, e quando você chegar lá, vai estar lá junto com você. E a terceira são aquelas pessoas que você olhava para ela e falava assim, olha, essa daí quando morrer vai direto para o céu. Quando você chegar lá, ela pode não estar lá. Você pode ter essas surpresas e outras. Entende? Pode. E quando você chegar lá, que você procurar por alguém que não está, aí você pode perguntar assim, Senhor, onde está aquela pessoa que, olha, frequentava a igreja, olha, fazia isso, fazia aquilo, não veio para cá, por quê? Aí Deus vai abrir um livro, vai mostrar, olha aqui, ó, senta nesse trono aí, está aqui, ó, você tem 1000 anos aqui, ó, pode analisar. Por isso que essa pessoa não entrou aqui, ó. Olha. Entendeu? Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que parece que se escondem atrás da Bíblia, se escondem atrás de um terno, se escondem atrás das coisas, não vive uma vida cristã, fidedigna. Mas uma coisa já vou lhe dizer, tudo está registrado. Diante do juízo de Deus, nada passará escondido. Esses 1000 anos, é como se Deus estivesse mostrando para todos os salvos os detalhes do julgamento e das decisões que foram tomadas. Por que tudo isso? Por que essa transparência? Sabe por quê, meu amigo? Porque depois dos 1000 anos, presta atenção, depois dos 1000 anos, Deus vai cometer um ato que para muita gente pode ser estranho, para os salvos não. Aí o mundo vai conhecer a justiça de Deus. Aí o mundo vai conhecer Deus agindo e punindo o pecador que não quis deixar o pecado. Então esses 1000 anos, tudo ficará muito claro para todo mundo, para os salvos. Eu quero estar lá. Estou me preparando para isso. E eu estou aqui falando para você porque você também precisa estar lá. Porque se você não estiver lá, você será queimado depois dos 1000 anos. Você será queimado depois dos 1000 anos. E eu sei que você não quer isso. Esse não é o seu desejo, também não é o meu, claro. Não é o nosso. Sabe qual é o nosso desejo? É estarmos todos lá. Você vai se preparar para estar lá? Eu creio que sim. Vamos continuar analisando mais um pouquinho aqui, para mim ir para a reta final. A Bíblia diz assim, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não quiseram seguir e nem adorar a besta, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, no período em que nós vamos estar no céu por 1000 anos, a Terra, esse planeta Terra, vai ficar totalmente vazio. Eu vou te convidar a pegar aqui a palavra de Deus, pode pegar aí a sua Bíblia e acha para mim aí na sua Bíblia, Jeremias, o capítulo 4. Aqui, de acordo com o profeta Jeremias, o capítulo 4, a partir do versículo 23, olha o que está escrito aqui, ó, Jeremias 4, verso 23. Está escrito assim, olha, Deus então ele chama o profeta para uma visão. Jeremias ele tem uma visão nesse contexto dos 1000 anos. E aí olha o que diz aqui o profeta Jeremias. Presta atenção. Ele diz assim, ó, olhei para a terra, e ei lá sem forma e vazia, para os céus, e não tinha sua luz. Veja o versículo 25, olhei ainda, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido.
Agora veja para mim aí o verso 26, Jeremias 4, 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Olha, meu amigo, que coisa impressionante. Eu fico impressionado quando vejo isso aqui. Você percebe? A terra vazia. Tudo aqui vai virar um caos. Tudo. Vai acabar. Esse é o fim. Não tem jeito. Olha aqui. Se você está assustado com coronavírus, olha, isso aí não é nada perto do que vem. Agora, quem decide servir a Deus é amparado, guardado. Deus ele coloca uma escolta de anjos ao redor dos seus. Você crê? Diga amém. Deus cuida dos dele. Você quer ver uma outra coisa? Terra vazia. Ninguém vai ficar aqui. Nenhum ser humano. O planeta Terra vai ficar totalmente vazio por 1000 anos. Só vai ficar aqui Satanás e os demônios. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 20. Eu vou ler contigo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse assunto aqui, ele é um desafio para apresentar num contexto desse aqui. Mas eu coloquei, sabe por quê? Porque se você não entender isso aqui, fica difícil depois. Olha aqui, ó. Apocalipse 20, verso 4. Olha o que é que vai acontecer. Ó. Esse texto bíblico, 20 de 1 a 3. Apocalipse 20 de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois dos 1000 anos é necessário que Satanás seja solto por pouco tempo. Você percebe? Agora aqui tem uma palavra aqui que é muito importante. Diz que Satanás, ele foi preso, ele foi acorrentado por 1000 anos e foi lançado no abismo. Aí você pode perguntar assim, mas eu não consigo entender essa palavra abismo. Que abismo é esse? Onde é esse lugar? Será que a Bíblia fala sobre isso? Fala. Então eu vou lhe ensinar aqui o que a Bíblia fala sobre o abismo. O que é o abismo? Que Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, explica que abismo é esse. Vou ler para ti. Aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então agora você já sabe o que é o abismo. O abismo é o planeta Terra vazio. Totalmente. Bom, vamos lá então. Durante 1000 anos, a Terra vai ficar totalmente vazia. Quem vai ficar aqui preso durante 1000 anos é Satanás e os demônios. E olha aqui, amigo, amiga, ele sabe disso. Satanás tem ciência disso. Sabe que o seu tempo está chegando. E por isso ele está furioso. É por isso que ele não quer que você tome uma decisão. Você entende? Essa é uma das razões. Durante os 1000 anos, nós vamos estar no céu fazendo o julgamento de comprovação. Satanás preso aqui na terra por uma cadeia circunstancial, porque não tem ninguém para ele tentar durante 1000 anos. Aí, quando terminar o julgamento no céu, acabou o juízo de comprovação, encerrou, nenhum dos salvos tem mais nenhuma dúvida de nada, tudo ficou claro, sabe o que vai acontecer? Nós vamos descer com Cristo do céu para a terra. A cidade santa será estabelecida aqui. E aí aqui nesse planeta, após os 1000 anos, olha o que vai acontecer, meu amigo e minha amiga. Olha o que vai acontecer após os 1000 anos. Eu vou pegar aqui a Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler aqui o versículo número 7. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, o versículo número 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lembre-se que a prisão era circunstancial. Depois dos 1000 anos, Jesus ressuscita os perdidos.
Agora é o julgamento final. Satanás ele é solto. E olha o primeiro ato dele. Primeiro ato. Ele sairá, verso 8, Apocalipse 20, verso 8. Sairá a seduzir as nações, nações perdidas, que há nos 4 cantos da terra. E a Bíblia cita aqui o nome de 2 povos, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. É o número dos perdidos. Versículo número 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, é a cidade querida, é a cidade santa. Aí a Bíblia diz no final do verso 9, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então agora, Deus, ele vem punir, é um ato punitivo de Deus. Olha aqui, ó. Eles se reúnem em volta da cidade santa. Aí então, Jesus entra em ação. E agora é o momento em que desce fogo do céu e vai consumir todos os perdidos, para sempre. Sabe o que é que diz Malaquias, no capítulo 4, de 1 em diante? Diz que não ficará nem raiz e nem ramo do pecado. Sabe o que significa? A raiz do pecado é o diabo, e os ramos são seus seguidores. E o fogo, diz Malaquias, vai queimar. Aí aqui Apocalipse 20, verso 10, diz assim, ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E aí, amigo, presta atenção que agora eu vou encerrar a aula de hoje. Vou encerrar a aula de hoje com você. E eu vou encerrar lendo aqui o Apocalipse capítulo 21, versos de 1 até o 5. João escreveu assim, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi grande voz vinda do trono de Deus dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu creio que até aqui você entendeu tudo. Mas agora, as minhas palavras finais na aula, no estudo de hoje, eu não posso deixar jamais, eu não poderia terminar assim, sem fazer para você um apelo veemente. Estamos caminhando a passos largos para o fim do mundo conhecido. Na verdade é assim, ó, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Ninguém sabe. Ninguém tem certeza do amanhã. Só temos certeza de uma coisa, que o momento é este. O chamado é agora. A entrega é para hoje. A entrega é para esse momento. Porque o amanhã pertence a Deus. Hoje, você tem a chance. Agora, você tem a oportunidade de fazer uma entrega completa. Sabe por quê? Vou repetir aqui o que eu já disse nas aulas anteriores. Satanás é PhD mais em fazer as pessoas perderem tempo com aquilo que não edifica. Deus, de alguma maneira, ajudou você hoje a assistir esse programa. Você entendeu. Então agora, você já sabe que no dia que Cristo voltar, Ele vai chamar da sepultura todo aquele e aquela que o aceitou pela fé. Então assim, ó, quem aceitou Cristo pela fé, os 10 mandamentos por amor, decidiu ser batizado e seguiu até o fim, e morreu antes de Jesus voltar, vai ouvir o chamado de Cristo na primeira ressurreição. E quem aceitou Cristo pela fé, os mandamentos por amor, foi batizado e seguiu até o fim, e não passou pela experiência da morte, quando Cristo voltar aqui, a pessoa vai passar pelo processo de transformação, vai unir os dois grupos e subir para o céu para morar com Cristo 1000 anos. Agora, o momento é de decisão.
Então você está aí no seu pequeno grupo, no seu lar, pode ser que você esteja sozinho, eu não sei aonde você está, em algum lugar. Agora, a sua decisão é o mais importante. Agora, eu gostaria muito, teria um prazer muito grande de receber um retorno da sua parte. Nós temos um WhatsApp que você pode mandar para nós a sua decisão. Eu queria saber da sua decisão, sabe por quê? Porque eu prego para salvar. Eu gostaria muito que você agora entregasse a vida para Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero aceitá-lo como Senhor, eu quero aceitá-lo pela fé, eu quero aceitá-lo, Senhor, os teus mandamentos por amor. Senhor Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, eu preciso, porque o batismo, eu já disse aqui, eu vou repetir, o batismo você encerra uma etapa e começa uma nova etapa. Você sepulta os pecados passados e começa uma nova vida. E assim que passar todo esse barulho aí da questão do coronavírus, assim que for liberado, que nós tivermos oportunidade de ter acesso a você, nós queremos batizar você. Nós queremos fechar esse assunto contigo. Nós queremos fazer uma festa, queremos festejar. Mas para isso você precisa decidir. E é a sua decisão que vai causar essa grande festa. Eu quero orar contigo agora. Eu quero interceder por você. Eu vou pedir a Deus que a sua decisão seja para sempre. Mas olhe bem para mim e me responda. Já tomou a sua decisão? Já entregou sua vida para Cristo? Você já pode dizer: sou de Jesus? Você já pode dizer assim: Senhor Jesus, eu não vou largar do Senhor, aconteça o que acontecer. Senhor Jesus, eu vou entregar minha vida para o Senhor, e não é só minha vida, eu vou entregar minha vida, eu vou entregar os meus talentos, eu vou entregar o meu recurso, eu vou ser fiel no dízimo, eu vou ser fiel na oferta, eu vou frequentar a igreja, eu vou ajudar a pregar o Evangelho, porque eu sei que esse mundo não dura mais muito tempo e eu quero contribuir para terminar a pregação do Evangelho e eu quero me encontrar com o Senhor Jesus quando Ele voltar. É assim a sua decisão? Essa é a tua decisão? Se for, meu amigo, minha amiga, feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque este meu irmão e irmã acabou de tomar a melhor decisão da sua vida. E agora, Pai, eu entrego nos teus braços esta pessoa sincera, humilde, valente, corajosa, que acaba de tomar a maior, a melhor e a mais importante decisão da sua vida, de entregar o coração ao Senhor Jesus Cristo. Pai, consagra esta decisão e ajuda a Deus para que muito em breve possamos, ó Pai, festejar a decisão desta pessoa com o santo batismo e assim, ó Pai, em breve todos nós nos encontrarmos com Jesus quando Ele vier. Nos teus braços eu os entrego. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um grande prazer. Que Deus te abençoe. Uma excelente noite. E olha, até amanhã, se Deus quiser.